E aí vem as tais propriedades da potência. Então, o que são propriedades da potência? Como a gente viu ali com aquele 5 elevado à oitava, a gente percebe que potências têm uma tendência a ser muito elevadas. Então, a gente costuma fazer algumas propriedades, algumas junções possíveis com a potência, para que a gente tenha menos trabalho. E também a gente consegue, às vezes, aplicar isso lá na álgebra, quando a gente tem x, y, incógnitas elevadas a uma potência. Então, vamos para a primeira propriedade. A primeira propriedade diz o seguinte: se eu tenho dois elementos, duas potências multiplicadas e elas tiverem a mesma base, olha só, as duas potências aqui têm a base A, eu posso juntar essas duas numa única base, numa única potência, somando os expoentes. Então a multiplicação vira soma de expoentes. Na divisão, é o contrário, né? Afinal de contas, divisão é o contrário da multiplicação. Então aqui, se eu tiver a mesma base, de novo, eu posso juntar numa única potência, só que aí eu faço a subtração ao invés de somar, certo? A nossa terceira propriedade, ela atesta o seguinte: se eu pegar uma potência dentro de outra potência, então eu estou fazendo aqui o a elevado a m e depois elevado a n, ao invés de eu fazer a potência a elevado a m, que pode ser um número muito grande, e ainda elevar a outra potência, eu posso simplesmente pegar essa única base a e colocar ela elevado à multiplicação desses dois expoentes, certo? Então, potência dentro de outra potência vira multiplicação dos expoentes. A quarta propriedade, ela é mais uma distributiva da potência em relação à multiplicação. Parecido com o que a multiplicação faz com a soma, eu tenho A vezes B. Aqui, no caso, são duas bases diferentes, dois números ou dois objetos diferentes na matemática. Poderíamos ter até um termo algébrico aqui. Elevado a uma potência. Aí eu digo assim, eu posso, ao invés de fazer a multiplicação primeiro, para daí elevar a potência, eu posso falar assim, ó, pegue o A, coloque o expoente m nele, e multiplique pelo B com o expoente m também. Então eu distribuí o expoente m para esses dois caras. E a mesma coisa pode acontecer na divisão. Se eu tenho uma fração a sobre b elevado a m, eu posso escrever a elevado a m divididos por b elevado a m. Ok? E a última propriedade, ela advém dessa propriedade 2 aqui. Quando fizeram essa propriedade 2, perceberam que poderíamos ter um pequeno problema se caso um m aqui de cima fosse um expoente menor do que o n aqui de baixo. Inclusive, a gente começou a entender que existia até a possibilidade da gente acabar zerando isso aqui. E o que ia acontecer se o a ele fosse elevado a zero? Aquela nossa primeira definição, que era a elevado a n é a vezes a n vezes, ela já não serve quando a gente está trabalhando com expoente zero e com expoente negativo. Mas a gente pode definir, a partir dessa ideia de que a divisão entre duas potências dá uma subtração nos expoentes, que o número elevado a zero é como se fosse uma divisão como essa, só que onde o expoente de cima é igual ao de baixo. Afinal de contas, se eu tiver um número menos ele mesmo, fica zero, né? E aí, o que acontece quando eu divido uma potência por ela mesma? Tá 1. E aí eu justifico o expoente zero. E o expoente negativo acontece o seguinte: se eu tiver uma base elevado a menos n, um número negativo, eu posso assumir que isso vai ser 1 divididos por a elevado a n. Certo? Então eu faço uma inversão do número. Então eu pego 1 sobre a, que é o inverso de a, e coloco o expoente agora positivo aqui embaixo. Ok? Bom, a vantagem disso é que daí, tendo esse valor positivo no expoente, eu consigo fazer usando aquela regrinha que a gente fez ali atrás, certo? Vamos ver umas aplicações disso aqui. Propriedade 1. Peguei uma letrinha, uma base elevada à quinta potência vezes a mesma base elevada ao cubo, a terceira potência. Se eu juntar isso numa única base, eu somo os expoentes, segundo a primeira regra. 5 mais 3, 8. Simples. Propriedade 2, aplicada. Parecido, ó. Eu tenho uma base elevada a 10, a mesma base elevada ao cubo.
eu posso juntar isso numa única base, a base A, e aí eu faço 10 menos 3, que dá 7. Bem lógico, bem simples. Aí, probabilidade de 3, mesma ideia, olha aqui, pegando a probabilidade de 3, eu tenho uma quinta potência aqui, num parênteses, e isto elevado à sétima potência. Eu posso então juntar o 5 e o 7, segundo essa regrinha, multiplicando 5 por 7, que dá 35, certo? Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos pegar a propriedade 4, ao invés de fazer usando essas letrinhas assim, vamos imaginar uma aplicação mais forte dela. Eu tenho aqui um termo algébrico, 2x. E 2x é 2 vezes x, certo? A gente não escreve o vezes, mas ele está aqui, em 2 vezes x. É como se o 2 fosse o a e o x fosse o b. E eles estão elevado à quarta potência. Então, o que eu posso fazer, segundo esta propriedade aqui? Eu posso, então, fazer a quarta potência no 2, né, porque é o a elevado a m. Então, 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. E também, aqui eu teria b elevado a m, que é o nosso x. Aí o x fica a quarta potência. Como é um termo algébrico, não tem problema, deixa lá, certo? Se eu conhecer o valor do x, futuramente é só substituir ele aqui no lugar do x e fazer a quarta potência dele, certo? E aqui podemos fazer algo para as frações também. 2 terços elevado à quinta potência. Eu posso fazer, segundo a quinta potência, quinta propriedade, 2 elevado à quinta é 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Calculadora, gente. 32. E o 3 elevado à quinta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 243. Certo? E aí uma aplicaçãozinha para a propriedade 6. 5 elevado a menos 2. Bom, primeiro eu inverto, vou fazer 1 sobre 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então essa é a aplicação dessas nossas 6 propriedades, de uma maneira bem direta, certo? Vamos ver outras. Afinal, não é só assim que se usa as propriedades. Essas 6 propriedades elas foram feitas de uma maneira que a gente tem que ter um pouco de criatividade para usar. Então aqui eu usei elas diretamente, exatamente como elas estão escritas aqui. Porém, nem sempre o nosso objetivo envolve o fazer uma conta exatamente como está expresso aqui. Mas o poder dessa igualdade aqui, quando eu digo que é igual, é muito mais forte do que a gente às vezes percebe. Pois bem, vamos à propriedade 1, mas vista de uma maneira diferente. Veja que aqui agora eu tenho 2 elevado a um expoente que é uma soma. Agora, eu posso às vezes não ter um meio de descobrir essa potência aqui por causa do x, mas eu poderia ter, por exemplo, um meio para saber 2 elevado a x. Às vezes um exercício me deu, às vezes alguém me disse, olha, 2 elevado a x é 1024. Então eu sei quanto é 2 elevado a x, mas o x mais 3 era um pouquinho mais complicado. E é aí que entra usar a criatividade. Eu sei que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a m mais n. Então, eu também posso assumir que o contrário é verdade. Se eu vim da direita para a esquerda, tem que dar a mesma coisa. Então, se eu pegar esse 2 elevado a x mais 3, eu posso tentar quebrá-lo em duas potências. Ao invés de fazer duas potências virarem uma, eu pego uma potência que tem uma soma no expoente e faço virar duas potências. Então, aqui eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Certo? Se eu tiver meio de descobrir o 2 elevado a x, eu consigo resolver essa questão aqui. Propriedade 2, aplicada da mesma maneira. Aqui eu tenho 5 elevado a 10 menos x. Olha aqui o expoente com uma subtração. E aí eu vou vir aqui, ó, da direita para a esquerda. Eu tenho uma potência e vou transformar numa divisão. Então, se eu tenho esse menos aqui, eu posso fazer 5 a décima. E ao invés de ter menos x, eu coloco sobre 5x. Aí, de novo, se eu tiver meio, se eu descobrir quanto que vale 5x, eu consigo resolver isso daqui. Certo? Muito bem, vamos à propriedade 3, aplicada dessa maneira diferente aí. Olha aqui, eu tenho x à sexta. E às vezes, x à sexta tem aquela mesma coisa. Não sei fazer x à sexta, mas por algum motivo eu sei quanto que é x quadrado. Ah, se eu sei quanto é x quadrado, eu poderia pensar no 6
como sendo a multiplicação de 2 vezes 3. Eu só faço assim, né? Eu imagino que esse x à sexta ele é esse cara aqui, onde o m é 2 e o n é 3. Então eu posso convertê-lo nesse parênteses. Viu? É uso de criatividade. Eu tenho um problema, eu preciso atravessar por esse problema, e aí eu tenho que utilizar essas 6 propriedades das maneiras mais incríveis possíveis. Como que ficaria, sei lá, a propriedade 4? Vamos ver? Olha ali, temos o lado direito de novo. 5 à quarta vezes x à quarta. 5 à quarta vezes eu tenho o lado direito, está separado, mas olha que eles têm o mesmo expoente. Às vezes, para mim, é útil, por algum motivo, por alguma questão, algum problema que eu tenho que resolver, é útil juntar esses dois como 5x elevado à quarta potência. Então, olha aqui, por que 5x? Porque é 5 vezes x. E o elevado à quarta potência, ele vem dessa mesma propriedade, só que daí aplicada da direita para a esquerda. E a propriedade 5 não fica atrás, né? Temos 18 ao cubo e 2 ao cubo. Os dois estão elevados ao cubo. Então eu posso juntá-los numa única potência elevada ao cubo, onde eu faço 18 dividido por 2. E 18 dividido por 2 é 9. Então, veja a vantagem de conhecer essa propriedade de ambos os lados, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. A propriedade 6 até tem uma aplicação interessante da direita para a esquerda, mas eu resolvi mostrar uma coisinha que às vezes não passa despercebido. E quando eu tenho uma fração elevada a um número negativo? O que eu posso fazer? Bom, aqui eu tenho uma base elevada a um negativo, ficaria 1 sobre esse mesma base elevada a n, positivo. Para resolver uma fração elevada a um negativo, basta eu pegar a fração e inverter a ordem dela, certo? Então, ao invés de x sobre 3, eu vou trabalhar com a ideia de 3 sobre x elevado a 4 positivo. 3 elevado a 4 é 81, e x à quarta fica x à quarta mesmo, né? Não preciso, eu posso resolver isso em outro momento. Mas essa é a questão, eu inverti a ordem da fração e fiz o cálculo com o 4 positivo, certo?